boa noite. Eu sou a acadêmica Cleomária Aguiar Malheiros. Estou cursando licenciatura no curso de História pela UFM, Universidade Federal do Maranhão, pelo programa PAFOR, no Polo de Urbano Santos. Eu tenho como coordenadora local do curso de História professora Gracinete Mendonça e como coordenadora geral que atua na UFMA em São Luís e nos coordena no Polo, a professora doutora Thelma Bonifácio. Nós estamos aqui para nesta noite dar uma microaula. Nós estamos sendo ministrados com a disciplina História Contemporânea pela professora doutora Maria Isabel Barbosa. Nós estamos em um momento meio complicado, onde todos nós sabemos um período aí em que está acontecendo isso em todo o mundo, uma pandemia dessa doença, dessa enfermidade que tem se alastrado, esse vírus, que é o Covid-19. Infelizmente, muitas vidas estão sendo perdidas, muitas mortes, mas graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. E nessa noite, dentro da disciplina que nós estamos tendo, que é História Contemporânea, nós iremos aqui tentar falar um pouco sobre a Revolução Industrial. E quando eu separei aqui alguns tópicos sobre a Revolução Industrial, nós iremos ter uma breve conversa, né? A Revolução Industrial, ela aconteceu no século XVIII e ela corresponde à primeira fase da Revolução Industrial, que foi o período caracterizado pelo grande desenvolvimento tecnológico. Por que eu digo desenvolvimento tecnológico? Porque nós sabemos que, na verdade, a Revolução Industrial, quando chegou-se o uso das máquinas, nós sabemos que aquelas máquinas, de uma certa forma, elas continuaram explorando o homem, mas mais ainda, no meu ponto de vista, né? Porque assim, quando aconteceu a Revolução Industrial, o homem vendia antes da Revolução Industrial a sua mão de obra. A sua mão de obra o homem fazia, o homem é quem era a máquina. Com a Revolução Industrial, surgem então aí as primeiras máquinas. E com o surgimento dessas primeiras máquinas, né, por exemplo, onde se tinha uma certa quantidade de pessoas trabalhando, iria se diminuir aquela quantidade de pessoas, e quem iria fazer o trabalho de 10 homens que existiam dentro daquela fábrica? As máquinas, que na verdade não eram as máquinas, porque as máquinas sim, de uma certa forma faziam, mas quem manuseava era o homem. E o homem que fazia o serviço de 5, agora ele teria que fazer o serviço de 10, porque ele teria que manusear a máquina por ele e por aquele que já não existia mais ali. E foi por isso também que, nesse período do surgimento dessas máquinas, que foi um período assim, já existiam condições muito precárias, e continuou, porque não se tinha um salário justo, porque não se trabalhavam horas justas, né? O homem, ele era sujeito a trabalhar horas e horas, onde muitas vezes aconteciam acidentes. Por quê? Porque ele tinha que produzir, ele simplesmente tinha que produzir. Ele tinha que dar o lucro para o patrão, para o dono da indústria, para o dono da empresa, independente de como fosse, ele tinha que dar aquele lucro. Então nós vemos daí, né, como acontecia naquela época. Então vamos lá. Eu separei aqui alguns tópicos, né, para que nós estivéssemos estudando um pouco, né? E assim, a Revolução Industrial, ela inicia-se na Inglaterra em meados do século XVIII, e ela perdura aí até quando vai se iniciando a Segunda Revolução Industrial. Ela significou de fato um período de grande mudança mesmo, né?
E essas mudanças ao longo dessa fase, elas estavam limitadas ao quê? Ao domínio inglês, né? Onde ao longo do desenvolvimento, as novas tecnologias e aprimoramentos, elas passariam, né, por essas transformações e elas espalhariam-se pelo mundo todo, sendo o que? Fundamental, fundamental. Olha como no estudo nós chegamos a concluir. O que diz? Ela chegou a ser fundamental para entender a atual configuração da sociedade. Então, assim, nós vemos como a Revolução Industrial, de fato, foi algo assim que beneficiou somente aos donos das empresas. A, a, a Revolução Industrial ela não beneficiou o homem, apesar de dizer assim, facilitou, de uma certa forma facilitou sim, porque ele produzia, ele era mão, ele era máquina, né? Era uma máquina humana em que ele tinha que produzir sem máquinas, e quando passou a ter a máquina, de uma certa forma, era para diminuir, para ajudar o trabalho do homem, mas os grandes beneficiados sempre foram os burgueses, sempre foram os que tinham mais, sempre foram os que tinham o capital, né? E o homem, o que estava ali vendendo a sua mão de obra, independente de como, o patrão ele não queria saber, o dono da máquina ele não queria saber, ele queria que fosse produzido e ponto, tinha que haver a produção. Então assim, as indústrias da primeira revolução industrial, a principal indústria foi a indústria têxtil, e nesse período surgiram diversas indústrias de tecido, de algodão, que utilizavam tear mecanizado. Surgiram também a produção desses tecidos, eram destinada à exportação, sendo um dos maiores impulsionadores da economia inglesa. O desenvolvimento tecnológico alcançado nesse momento possibilitou o quê? Possibilitou que novas técnicas e maquinários fossem introduzidos na produção têxtil. E nós vemos assim, a Inglaterra, ela tinha acesso ao comércio marítimo, que era um forte grande naquela época. Então, assim, com a sua grande produção e com acesso ao comércio marítimo, a sua economia foi para o alto. E quanto mais se havia vendas, mas o homem junto com a máquina ele tinha que produzir independente de como. Então assim, nós tivemos como consequências da Revolução Industrial, ela provocou intensas transformações no sistema produtivo. Surgiram as indústrias e um novo modo de produção, né, onde a manufatura, que eu já falei, onde o homem ele vendia, era ele que era a máquina, onde o homem, a manufatura deu lugar à maquinofatura, onde o que era produzido com a mão humana passou a ser produzido com a máquina, com a ajuda do homem. Houve aumento de mão de obra e sua consequente desvalorização, porque quanto mais se tem quanto mais se precisa da mão de obra, mais se desvalorizava, ao invés de valorizar, mais era desvalorizado. E também eu cheguei a notar aqui que nessas relações de trabalho surgiram mediante as classes. Vamos lá. Burguesia e proletariado. A burguesia sempre aqui, o proletariado sempre aqui. A burguesia montava a indústria, a burguesia era dono da máquina, a burguesia vendia para o comércio marítimo, a burguesia era dona de toda a economia. O proletariado estava aqui, o proletariado vendia, produzia em situações precárias muitas vezes, não importando como, às vezes tendo que trabalhar horas e horas de trabalho. A burguesia não, o proletariado não recebia o que era digno pelo seu trabalho. A burguesia estava sempre aqui produzindo o que a burguesia não, o proletariado estava sempre aqui produzindo o que a burguesia precisava para se manter aqui. Então foi, né, um grande marco da Revolução Industrial e que acontece até hoje, né? A primeira Revolução Industrial, ela ocorreu lá, como eu falei, no início do século XVIII,
por volta de 1760 até 1850, que foi quando estava iniciando a segunda Revolução Industrial. A Inglaterra foi a pioneira da Revolução Industrial por causa de quê? De N fatores, como a sua posição geográfica, o seu acúmulo de capital, a política de cercamento, entre outros. A principal característica da primeira Revolução Industrial foi o quê? Eu falei a substituição da manufatura pela maquinofatura, onde surgiram as indústrias, desenvolvendo-se especialmente a indústria têxtil, né, que foi o marco da Revolução Industrial, foi o surgimento da máquina, e a indústria têxtil, cuja a produtividade ela aumentou devido à inserção de máquinas de fiar e o tear mecânico e a máquina a vapor. Nessas relações de trabalho também estabeleceram-se essas relações de trabalho e surge o trabalho assalariado e a divisão do trabalho, que na verdade o salário assalariado que surgiu na Revolução Industrial foi um dos grandes marcos também, né, que o trabalho assalariado ele surge na Revolução Industrial, a divisão do trabalho surge também na Revolução Industrial, foi um dos grandes marcos da Revolução Industrial, mas que na verdade o surgimento do trabalho assalariado, lógico, não beneficiou o proletariado, beneficiou sempre a burguesia. Então, a Revolução Industrial, vamos resumir, aconteceu de 1760 a 1860, quando iniciou a Segunda Guerra Mundial. Ela teve impulso na Inglaterra, foi o surgimento de máquinas, onde substituiu a manufatura pela maquinofatura, e surge o trabalho assalariado e a divisão do trabalho. Então, essa foi a nossa explicação, Revolução Industrial. Espero que você tenha entendido e até a próxima.